queridos alunos, voltei para a próxima correção. A correção agora da interpretação, compreensão dos textos, dos poemas de Drummond e de Vinícius de Moraes, bem como a correção da linguagem do texto e do trocando ideias, páginas 92 a 95. A nossa última aula da semana passada. Na abertura deste capítulo, O Tempo do Amor diz o seguinte: o que é amor? Quanto tempo pode durar? É possível amar para sempre uma pessoa? É possível ser eternamente fiel à pessoa? A ser fiel a uma mesma pessoa? O que dizer quando, os grandes poetas falam sobre o amor? E você, o que pensa sobre isso tudo, sobre o amor? Leia a seguir um poema de Carlos Drummond de Andrade e outro de Vinícius de Moraes, dois dos maiores poetas brasileiros. Ambos foram poetas do modernismo brasileiro. Primeiro, um poema de Carlos Drummond de Andrade, intitulado O Tempo Passa, Não Passa? Vamos lá. O tempo passa, não passa? O tempo passa, não passa, no abismo do coração. Lá dentro perdura a graça do amor florindo em canção. O tempo nos aproxima cada vez mais, nos reduz a um só verso, uma rima, de mãos e olhos na luz. Não há tempo consumido, nem tempo a economizar. O tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. O meu tempo e o tempo, a amada, transcendem quando medida. Além do amor, não há nada. Amor é o sumo da vida. Ele emprega metáforas, tá vendo? São mitos de calendário, tanto o ontem como o agora. E o teu aniversário é o nascer a toda hora. E nosso amor, que brotou do tempo, não tem idade, pois só quem ama escutou o apelo da eternidade. Drummond, neste poema, o seu eu lírico, ele expressa que não há tempo para o amor, que o amor, ele apela para que o amor seja eterno, tá? Já o soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes, na página 93. Como eu havia dito a vocês na nossa aula no Meet, na nossa aula presencial, o que vem a ser um soneto? Uma composição poética formada por 2 quartetos e 2 tercetos. Então, as 2 primeiras estrofes possuem 4 versos e as 2 últimas possuem 3 versos. Vamos à leitura deste soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Este poema de Drummond, relembra uma canção, porque Drummond, de Vinícius fez muitas parcerias com Tom Jobim, e outros músicos daquela época. Então, primeiro, nós temos na página 93,
um pouco sobre Vinícius de Moraes e Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais. Ele formou-se em farmácia, mas não exerceu a sua profissão. Foi funcionário público e passou a maior parte da sua vida no Rio de Janeiro. Escreveu poesia, crônicas e contos. Então, ele foi poeta, cronista e contista. E é considerado um dos maiores poetas de todos os tempos. Entre suas obras, nós temos a obra desse autor, A Rosa do Povo e Fala, a Amendoeira. Já Vinícius de Moraes nasceu no Rio de Janeiro, formou-se em Direito, profissionalmente dedicou-se à carreira diplomática e, em paralelo, destacou-se como poeta, compositor, cronista e dramaturgo. Participou ativamente do movimento musical Bossa Nova e teve como parceiros importantes na composição Tom Jobim e Chico Buarque. Entre as suas obras, o autor também produziu Para Viver um Grande Amor e A Arca de Noé. Aqui embaixo nós temos a imagem dos dois grandes poetas do modernismo brasileiro. Vamos ao título à caneta, Compreensão e Interpretação, páginas 94 e 95, do número 1 ao número 9. Vamos lá. Acompanhe comigo a correção, vá pausando o vídeo e observando a tela da lousa, do quadro, para que você possa fazer a sua correção. O número 1, ambos os poemas apresentam uma temática de composição chamada de encadeamento, que consiste na continuidade sintática ou semântica de versos no verso seguinte. Ou seja, há uma estrutura sintática, uma repetição de versos, é como se fosse na música o refrão, ou então esse encadeamento pode ocorrer, a palavra que está no final do verso, iniciar o verso seguinte. Então nós vamos explicar na A como que ocorreu este encadeamento na primeira estrofe do poema de Carlos Drummond de Andrade. Como ocorreu? Ocorreu na partição de Não Passa no Abismo do Coração e A Graça do Amor. Então, esses versos, há um encadeamento neles. Então, vamos lá. Letra A, ocorre na partição, na presença de, vamos colocar os versos entre aspas, não passa, barra, no abismo do coração. Fecha aspas. Essa barra aqui é para separar um verso do outro. E, abre aspas, a graça do amor. Aqui nós temos um encadeamento no poema de Drummond referente à primeira estrofe. Já na B, identifica o encadeamento, a inversão existente nos dois primeiros versos do poema de Vinícius de Moraes e reescreva na ordem direta. Então, nós vamos na letra B observar, nos dois primeiros versos do poema, uma estrutura sintática na ordem inversa, e nós vamos escrevê-la na ordem direta. Então, na ordem inversa, abre aspas.
atento e antes. Essas palavras estão invertidas. É acompanhada de uma inversão na estrutura, antes de tudo. Agora, como ficaria na ordem direta, tá? Serei, vou começar com o verbo e o sujeito é oculto. Serei a que ao meu amor antes de tudo e com tal zelo e sempre e tanto. Então, observe lá a ordem inversa nos dois primeiros versos. Olha, vou retornar. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto. Passando para a ordem direta. Serei, sujeito oculto. A quem? Ao meu amor, que é um objeto indireto. Serei ao meu amor antes de tudo e com tal zelo e sempre e tanto. Então, passamos para a ordem direta. Então, número 1. Ocorre, né, o encadeamento nos versos de Drummond. Não passa um abismo do coração e a graça do amor. No poema, nos dois primeiros versos do poema de Vinícius, há uma inversão, um hipérbato. Então, nós vamos transferir, né, estes dois versos, passando-os para a ordem direta. Serei ao meu amor antes de tudo e com tal zelo e sempre e tanto. Prosseguindo, vou apagar aqui o título para irmos para a questão 2. Fiquem atentos aí. No número 2, os poemas têm em comum não apenas a temática, o tema, mas também o modo como ele é abordado. Qual é o tema comum aos textos? Ambos vão abordar o tema do amor na sua relação com o tempo. Então, letra número 2, tá? Abordam o amor em relação com o tempo. Número 3. O título do poema de Drummond apresenta uma pergunta e uma resposta. O tempo passa? Não passa. Justifique suas respostas respondendo. Para o eu lírico do poema. A. Em que condição o tempo não passa? Ele não passa quando está no abismo do coração. Ou seja, gente, quando os amantes se amam de verdade. Então, a letra A. Quando estão quando está, entre aspas, no abismo do coração. Fecha aspas. Já vamos agora para a letra B. Na letra B, preste muita atenção.
É possível mensurar o amor, né? Para o eu lírico, não há medida para o tempo e nem tempo para gastar ou economizar com amor. Então, é possível mensurar o amor? Não. Nascer. Que importância tem o passado e o presente para os amantes? Então, para os amantes, o amor está presente em todos os instantes. Por isso, passado, presente e futuro são uma coisa só e não tem importância nenhuma. Então, ó, não tem importância nenhuma, pois o amor está presente em todo instante. No passado, no presente, então em qualquer momento o amor, né, ele está ali. Por isso, na questão de tempo, não tem importância nenhuma o amor para o eu lírico do poema de Drummond. Número 4. Considere o encadeamento presente nos versos. O tempo nos reduz a um só verso e uma rima, de mãos e olhos na luz. Vamos interpretar o que significa rima de mãos e olhos. O tempo nos reduz a um só verso e uma rima, de mãos e olhos na luz. Rima de mãos e olhos significa a sintonia, a afinidade entre os amantes. E a afinidade entre os amantes. Letra B. Não tem letra não, desculpa. Só 4, 5. Troque ideias com o professor e com os colegas para o eu lírico do poema de Drummond. Que relação existe entre amor, tempo e eternidade? Para o eu lírico, quando se ama de verdade, o tempo para. Logo, o amor passa a existir em um tempo de eternidade. Então, no número 5, para o eu lírico, o amor é eterno, pois o tempo para. Então, se o tempo para, o amor permanece ali eternamente. Ok? Então, recapitulando, o número 2, ambos os textos abordam um amor em relação ao tempo. No número 3, né, na letra A, ele fala, né, que a pergunta é em condição do tempo que não passa para o eu lírico. É quando está no abismo do coração, aí não passa, já está presente lá, está no fundo do coração. Já na letra B, é possível mensurar o amor, definir, né? Não. E na letra C, tá? Que importância tem o passado e o presente para os amantes? Não tem importância nenhuma,
pois os amantes, né, o amor entre eles está presente em todo instante, seja no presente, no passado, no futuro. No número 4, a expressão rima de mãos e olhos, quando eu falo rima, rimas são palavras, né, bem parecidas, palavras que têm esse encadeamento melódico, amar, cantar, falando, brincando. Então, quando ele usa essa expressão, ele usa a expressão no sentido figurado, querendo dizer que entre os amantes há uma afinidade, uma sintonia. No número 5, está perguntando que relação existe entre amor, tempo e eternidade no poema de Drummond. Para o eu lírico, o amor é eterno, pois o tempo para, né? O tempo, ele não continua. Ele para que eles permaneçam amando eternamente, se amando mutuamente e eternamente. Vamos agora para a próxima questão. Vá pausando o vídeo aí, hein? Agora vamos para o número 6. Em relação às duas primeiras estrofes do soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes, explique o sentido de serei atento e de maior encanto nos versos. Essas expressões, elas estão empregadas com sentido figurado, é como se fosse uma metáfora. Então, Vinícius de Moraes usou recursos estilísticos no seu soneto, como o uso de metáforas, de paradóxicos e outras figuras, antítese, oposição de palavras. Então, vamos lá. O hipérbato, que é a inversão, que nós vimos lá no início, são alguns recursos estilísticos, figuras de linguagem, de sintaxe ou de construção que ele utilizou em seu soneto. Explique o sentido então. Serei atento ser atento. Significa o quê? Ser atento. Zelar, cuidar. Já outra expressão, maior encanto. Maior encanto no poema significa, né, outra pessoa encantadora, né? O meu maior encanto, né? A pessoa amada é encantadora, fantástica. Letra B. O amor verdadeiro implica entrega e exclusividade? Para Vinícius de Moraes, sim, no seu poema. Justifique com a passagem, com elementos do texto. Olha a justificativa que nós podemos dar. E com tal zelo e sempre e tanto, demonstra certa exclusividade. E com tal zelo e sempre e tanto, demonstra exclusividade. Olha só, a repetição desse e que várias vezes também é uma figura de sintaxe. É chamado de polissíndeto, tá? Polissíndeto é a repetição constante nos versos de uma conjunção, geralmente a conjunção e. Letra C. Em que circunstâncias da vida o amor deve se manter forte? Né? Justifique sua resposta. Em todas as circunstâncias, tanto na alegria quanto na tristeza.
em todos os momentos da vida. Justifique com a passagem. Nós vamos justificar com a passagem que ele fala ao seu pesar ou seu contentamento. Pesar é dor, sofrimento. E contentamento é alegria, tá? Então, equivale a qualquer momento, seja um momento de tristeza ou um momento de alegria. Então, justificando entre aspas. Ao seu pesar, ou seu contentamento. Percebe-se, então, que o eu lírico deste poema demonstra que, tanto na alegria quanto na tristeza, o amor deve continuar, né? Deve perdurar, deve permanecer. Por isso que ele diz, que ele afirma neste verso, ao seu pesar ou seu contentamento. O seu pesar, o seu sofrimento, a sua dor, o seu contentamento, a sua alegria, né? A sua felicidade. Na página seguinte, nós temos a questão número 7. Vamos lá. Na questão 7, nas duas últimas estrofes, nos 2 tercetos, né, do soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes, o eu lírico tenta conceituar o amor por meio de algumas figuras de linguagem. Nós vamos reler o box, o que é metáfora e paradoxo. Então, relembrando para vocês, a metáfora é o emprego de um termo fora do seu sentido real e habitual, tá? Como no caso de um verso de Camões, amor é fogo que arde sem se ver. E o paradoxo é o emprego de palavras ou expressões que são opostas, como no caso da antítese, porém elas se fundem em um enunciado, conforme também encontramos em um verso de Camões. Amor é contentamento, descontente. Contentamento, descontente, palavras opostas, mas que se fundem, se unem. Na A nós vamos retirar qual é a metáfora existente e informar, né, o sentido dela. Então, a letra A, a metáfora, abre aspas, o amor é equiparado à chama. Pois como fogo se apaga, se acaba. Essa é a explicação. A metáfora presente aí vai ser, e assim quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então o amor é equiparado, é comparado à chama. Olha lá, posto que é chama. Posto que é chama. São os 2 primeiros versos da última estrofe. Eu posso me dizer que o amor que tive, que não seja mortal, posto que é chama.
Já a letra B, o uso do paradóxico. Qual o paradoxo que ele usou e justificar, tá? O paradoxo é o infinito enquanto dure. Em que consiste o uso desse paradóxico? Tá? A palavra infinito não sugere um limite temporal para o amor, embora o eu lírico admita o fim do amor enquanto dure. Infinito, no contexto, já quer dizer sem limite do ponto de vista da intensidade, da quantidade do amor. Então, infinito enquanto dure quer dizer, né, sugere um limite temporal para o amor. Sugere um limite temporal para o amor. Aí está o paradoxo, né? Essa oposição, esse contraste e que juntos, né, se fundem, se unem. Então, revisando, pausando para vocês corrigirem a questão 6 e 7. Na 6, ser atento é a mesma coisa que zelar e cuidar. O maior encanto, essa expressão, é que a pessoa amada é encantadora, é maravilhosa, é magnífica. Na B, né, vai perguntar na letra B do 6, né? O amor verdadeiro implica entrega de exclusividade para o eu lírico? Sim, pelo verso. E com tal zelo e sempre tanto. Então, tem que zelar sempre tanto, em todo momento. Então, sugere, né, esse amor, né, de exclusividade. Já na letra C, em que circunstância da vida o amor deve se manter forte? Em todos os momentos da vida, pois ele afirma em seu poema ao seu pesar ou seu contentamento, ou seja, tanto no pesar, na tristeza, na dor e no sofrimento, quanto no contentamento, na alegria, na felicidade. O número 7, né? Metáfora. A metáfora é posto que é chama. Então, quando compara o amor a uma chama, é uma metáfora, associação de ideias com sentido figurado. O que ele quis dizer com isso? Que o amor é comparado à chama, pois, como fogo, ele pode também se apagar. Já na B, qual é a passagem que é um paradoxo? Infinito enquanto dure. Então, ali eu tenho a oposição infinito e durar, né? Infinito é algo que vai acabar e enquanto dure é algo que, né? O infinito não acaba e o enquanto dure é algo que termina, que tem um término. Oposição de expressões e de palavras que vão se fundir. O que significa? Vai sugerir que há um limite temporal para este amor, que esse amor pode acabar, ok? Vamos agora para a próxima questão. Na próxima questão, no 8, é de marcar, tá bom? O poema se intitula Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes e nele, qual ou quais dos itens seguintes traduz ou traduzem melhor o conceito de fidelidade de amor? A. Fidelidade é uma entrega total à pessoa amada e uma renúncia a outros convites amorosos? Verdadeiro. Ele fala aqui, né, que sempre tem que se entregar ao amor, né, ter exclusividade ao amor. Então, ó,
as respostas. Letras A. Vamos ver a próxima. A fidelidade é uma exclusividade amorosa que deve durar para sempre. Não, ele não afirma que deve durar para sempre a fidelidade. C. O amor não é eterno, mas, enquanto dura, exige fidelidade infinita, ou seja, uma entrega intensa e qualitativa infinita. Correto? O amor, ele tem que ter a sua fidelidade somente enquanto durar. Ele afirma isso. Então, a letra C também está correta. D. Só há fidelidade no amor quando ele é infinitamente duradouro. Ele não fala disso. Ele não fala nem que é duradouro. Ele fala, né, que enquanto dure. Ele não fala que o amor é duradouro. Já sabemos que as respostas A e C. Erradas B e D. Número 9. Para acabar a parte da compreensão e interpretação. Compare os dois poemas, tanto de Drummond quanto de Vinícius. Dizer semelhanças e diferenças apresentadas quanto. Letra A. A entrega, a intensidade e a fidelidade do amor. Ambos os poemas se assemelham quanto a esses aspectos, pois apresentam uma visão de um amor que é a entrega total, né? Aí tem a semelhança, persistência, intensidade, fidelidade. Então nós vamos colocar na letra A que ambos retratam esses aspectos. Que aspectos são esses? Entrega, intensidade e fidelidade. Esses aspectos com uma visão de total entrega ao amor. Fidelidade, intensidade. Já na B, vamos ver a duração do amor. Aí sim nós temos a diferença, tá? O de Drummond, o amor é eterno, fala de eternidade. Então vamos colocar assim, ó. Drummond. Dois pontos. Então, para Drummond, o amor é eterno. Ponto e vírgula. Agora nós vamos falar de Vinícius, do soneto. Ele fala que é enquanto dure, eterno enquanto dure. Tá? Vinícius de Moraes. Dois pontos. Aí você vai informar que o de Vinícius pressupõe o término do amor, ou seja, infinito enquanto dure. O amor pode acabar, né? Ter fim, seja infinito enquanto dure. Finalizamos aqui a correção da compreensão e da interpretação de texto, dos textos. E agora nós temos o título A Linguagem dos Textos. Título a caneta.
página 95. Preste muita atenção. Pause e observe. No 8, as respostas verdadeiras A e C. No 9, na A, semelhança entre os dois poemas. Retratam esses aspectos de fidelidade, né, do amor fiel, com a visão total da entrega ao amor. Já na B, a diferença do poema de Drummond para o de Vinícius de Moraes. Drummond, ele afirma que o amor é eterno, eternidade. Já o de Vinícius de Moraes, ele fala que seja eterno enquanto dure. Então, ele afirma que o amor pode acabar, pode terminar. Título a caneta, a linguagem dos textos, página 95. Número 1. Os dois poemas lidos são de autoria de poetas que foram contemporâneos. Ambos, a linguagem está de acordo com a norma padrão da língua, mas com diferenças visíveis, né? Responda e justifique sua resposta com elementos dos textos. A. Em qual deles a linguagem é mais simples, com seleção vocabular e construção mais acessíveis? O poema de Drummond. Mais simples e mais acessível. Nós temos aí como exemplo, entre aspas, para citar, lá dentro, cada vez mais e toda hora. É uma linguagem, no de Drummond, muito mais simples e acessível, um vocabulário muito mais acessível quanto à linguagem. Já o de Vinícius, nós percebemos a inversão, o uso de um vocabulário muito mais complexo do que o de Drummond, que é mais simples. Vou apagar aqui e nós vamos para a questão B da linguagem dos textos, tá? Na questão B, em qual a linguagem é mais elevada e formal? Na B. Então, se a de Drummond é uma linguagem mais simples, o poema de Vinícius de Moraes há a presença de uma linguagem mais elevada e formal. Tá? E percebemos isso com palavras como ei, olha só um exemplo. Ei, nós nem usamos muito o verbo haver dessa forma. Ei de espalhar meu canto. Nós temos outros exemplos lá. Tá? Como mesmo em face, posto que é chama. Então, são palavras que não são comuns no cotidiano. Uma linguagem muito mais complexa e muito mais difícil de ser interpretada do que a de Drummond. Até porque Vinícius de Moraes utiliza muitos recursos de inversão, hipérbato, paradoxos, metáforas, diferente de Drummond, para a linguagem muito mais simples e acessível. Número 2. No verso antes, e com tal zelo e sempre tanto, do soneto de Carlos Drummond, do soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes, há o emprego de um polissímbolo. Polissímbolo, a figura de sintaxe ou construção, que consiste na repetição de conjunções. E falava, e cantava, e voava, e brincava, tá? Nem dormia, nem brincava, nem falava, nem sabia.
nem o e, essa repetição aí é chamada de polissíndeto, tá? Explique em que consiste o polissíndeto nesse verso e o efeito que ele produz a ele. Geralmente, quando nós, os poetas, né, utilizam esse recurso, eles querem enfatizar algo com a repetição de palavras. Então, nós vamos responder aí o seguinte: o polissíndeto, polissíndeto consiste na repetição da conjunção e, ponto. E o que cria, né, polissíndeto? Que efeito de sentido? Então, cria o sentido de que as ações do amante, que está assim, antes de contar o zelo e sempre tanto, as ações do amante somam continuamente e de forma incessante, com demonstração de dedicação, de cuidado para com a pessoa amada. Então, enfatizar o cuidado com a pessoa amada ao fazer a repetição dessa conjunção e. Então, vamos lá. Recapitulando para fechar a linguagem dos textos. Primeiro, o poema que tem uma linguagem mais simples e acessível até para nós. Um vocabulário, né, muito mais simples e muito mais acessível. O de Drummond. Exemplo. Lá dentro, cada vez mais e toda hora. Dentre outras expressões lá que sugerem uma linguagem da norma padrão da língua voltada mais para a informalidade. Uma linguagem da norma padrão mais informal, mais fácil, mais acessível. Já na letra B, o poema que se utiliza de uma linguagem, de um vocabulário muito mais complexo, muito mais difícil, com recursos estilísticos como o polissíndeto, como a metáfora, o paradoxo, a inversão, o hipérbato, ou palavras, né, que nós não estamos acostumados a ver no cotidiano, no dia a dia, é o de Vinícius de Moraes, com o exemplo, por exemplo, do verso "hei de espalhar meu canto". Este verbo haver, nós não costumamos, né, visualizar e ver aí em textos e no dia a dia. Já no 2, a repetição, o uso do polissíndeto. Primeiro explicar o que é o polissíndeto ali. É o recurso utilizado que consiste em repetir a conjunção e 3 vezes. E para que, né, o poeta utilizou esse recurso? Para enfatizar o cuidado com a pessoa amada. Essa repetição do e dá a ideia de ações que dão continuidade, de adição. O e dá a ideia de adição, de soma. Então, traz essa ênfase do cuidado que ele tem, o zelo, o cuidado que ele tem com a amante. O eu lírico tem com a amante, com a amada, ok? Finalizamos a correção da aula, da segunda aula, porém, tinham trocando ideias, que vocês provavelmente fizeram, e no Trocando Ideias as respostas são pessoais. Nós discutimos e debatemos na nossa aula no Meet presencial. Título A Caneta, Trocando Ideias, página 95. Na sua opinião, ainda existe nos dias de hoje amor de verdade? Vou responder, na minha opinião, lógico que sim, porque o amor, ele existe. Pode ser por uma pessoa que você a ama, né, com sentimento de relação amorosa, e tem um amor também entre família, entre pais, mães, irmãos. Então, há
nos dias de hoje, sim, né, o amor verdadeiro. 2. Para você, como deve ser o amor? Uma entrega total à pessoa amada ou um amor com regras e limites? Para mim, o amor, ele não deve ser de forma, né, de total entrega, porque aí vira uma submissão. Para mim, o amor, ele deve ser com regras e limites, onde cada um possa expor, dialogar e falar o que está certo, o que está errado, o que precisa melhorar no relacionamento, para que seja um relacionamento harmonioso. 3. É possível amar uma pessoa eternamente, como sugere o poema de Drummond, ou o amor pode ser infinito apenas enquanto dure, como sugere o poema de Vinícius de Moraes? Para mim, os dois podem ocorrer. Pode acontecer de ser um amor eterno, porque você se apaixona por uma pessoa e aquela pessoa te encanta tanto a ponto de você viver eternamente com ela até você vir a falecer ou ela vir a falecer. Ou pode acontecer de você ter um amor, né, sentir amor por uma pessoa e você se frustrar e acabar o relacionamento. Então, para mim, pode, no meu ponto de vista, pode ocorrer tanto, né, eternamente, como no poema de Drummond, o amor, ou enquanto dure, né, no poema de Vinícius, o amor. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado para todos vocês, meus queridos alunos. Um forte beijo. Esta semana nós teremos a nossa avaliação e no dia da nossa avaliação nós faremos um comentário geral, uma revisão geral dos conteúdos propostos para a nossa atividade avaliativa, para a V1, avaliação 1 de língua portuguesa do primeiro período letivo. Tchau, tchau, fiquem com Deus, bons estudos, façam a correção, dediquem-se, porque só assim vocês vão alcançar o sucesso. Beijos, estou morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau.